Olá pessoal, vamos continuar falando sobre Java hoje. No vídeo passado eu falei um pouco sobre algumas características de Java que são imperativas, né, eu tentei fazer uma espécie de casamento com algumas coisas que a gente viu antes em linguagens como Python, e que vocês já tinham alguma familiaridade com C. Eu também parei para falar de algumas coisas que são específicas de Java, em particular algumas coisas que são diferentes do que a gente já viu em Python, e hoje eu vou continuar com isso, falando sobre algumas das características principais da linguagem Java, que são aquelas que dão suporte à programação orientada a objetos na linguagem. Como eu já tinha falado no outro vídeo, em Java é muito difícil falar de características imperativas da linguagem sem também falar de programação orientada a objetos. Porque em Java, como a gente já viu, né, o programa mais simples que você consegue construir ele ainda tem uma declaração de classe, né? E tem um método dentro dessa classe, apesar desse método ser estático. Ele é um método da classe, não dos objetos dessa classe. Mas o que é uma classe? Né? Bom, a gente já viu antes, né? Eu aqui só vou passar por cima do conceito de novo rapidinho. Então, uma classe ela é um modelo para um conjunto de objetos. Lembrando, né? O que é um objeto? Um objeto é um valor em tempo de execução que ele tem tanto estado quanto comportamento. Ele tem variáveis associadas a ele, que no contexto de programação orientada a objetos são chamados de atributos ou campos, e tem funções associadas a ele, e essas funções geralmente funcionam em termos desses atributos. Essas funções, no contexto de programação orientada a objetos, são chamadas de métodos, ou em algumas linguagens, como Smalltalk, mensagens. Smalltalk, acho que Objective-C também usa essa terminologia, porque é muito inspirado em Smalltalk, mas em geral são chamadas de métodos. Né? A gente usa funções para as funções, né, para aqueles pedacinhos de comportamento que tem um nome, dependendo da linguagem também tem um tipo de retorno, tipo dos parâmetros, etc. Né? Mas que não estão ligadas a nenhum objeto. E método para aquelas funções que estão ligadas a um objeto. Então, a gente pode definir, vamos criar aqui uma classe, sei lá, horário. Então, a gente pode definir uma classe, como essa aqui, horário, que tem vários atributos. Vamos dizer aqui, hora, minuto, segundo. Então, lembrando, né, os atributos, eles têm um tipo, e notem que tudo isso aqui aparece dentro do escopo da classe. Em Java, a gente não tem aquela questão de indentação que a gente tinha em Python e em Haskell, mas é interessante usar ainda assim. Né? Sempre que uma coisa aparece dentro de um abre-chave e fecha-chave novo, o abre-chave e fecha-chave é o que delimita tanto o corpo de um método, quanto o corpo de um comando if, quanto o corpo de um laço, quanto o corpo de uma classe. Né? Então, apesar de usar o termo corpo, são coisas bem diferentes, né? Mas todos são delimitados pelo abre-chave e fecha-chave. No caso do método e da classe, isso não é opcional. No caso do laço e do comando if, você pode não usar se você só tiver um comando associado ao if ou ao while, mas é uma péssima ideia do ponto de vista de legibilidade de código. Então sempre use, é melhor. Então nesse caso aqui a gente tem vários atributos, né, hora, minuto e segundo, dessa classe horário. E a gente pode, por exemplo, definir um método aqui, vamos chamar ele de toString, que é um método padrão de Java. Notem que eu estou dizendo aqui que ele é public, né, eu vou falar mais sobre isso, aqui eu não botei nada antes do tipo. E tudo que ele faz é devolver a hora, concatenado com dois pontos, não vamos botar um Hzinho aqui, mais minuto, mais segundo. Notem que eu estou concatenando direto um int com string, depois com outro int, depois com outro string. Em Java tem uma regra muito simples na especificação da linguagem, que é
qualquer coisa concatenada com um string vira string. Pode ser que essa coisa virar string não faça muito sentido, mas ela vira string, não importa. E aqui a gente pode criar um método main, né? Opa, static void main, só para testar esse cara. Né? Então eu defini uma classe, eu ainda não tenho nenhum objeto, mas o que eu estou dizendo basicamente é, eu posso criar objetos de um tipo chamado horário. Todo horário tem uma hora, uma quantidade de minutos e uma quantidade de segundos associados, né? E a partir de qualquer horário eu consigo obter um string que tem a hora, os minutos e os segundos. É isso que eu estou especificando aqui, certo? E eu posso instanciar essa classe, né? O que quer dizer instanciar? Eu posso criar objetos do tipo dessa classe. A notação é parecida com a de Python, né? Como se você estivesse chamando a classe pelo nome, e aí quaisquer argumentos que você quer passar na hora de criar essa classe, você coloca aqui entre parênteses, vou falar já mais sobre isso. Né? Aqui tem um roteirinho sobre os tópicos que eu quero cobrir aqui. Não é muito em sequência, então eu estou criando um objeto novo. Em Java, sempre que eu quero criar um objeto, eu tenho que usar o operador new. Isso é puxado de C++, acho que eu já tinha falado sobre isso no vídeo anterior. E estou guardando esse objeto que está sendo criado nessa variável h1 aqui. Lembrando, h1 é uma variável com um tipo de referência, não é um tipo primitivo. Ou seja, eu crio o objeto que é um valor que é alocado naquela região de memória chamada heap, cujo tempo de vida não é definido a priori, né? Então eu criei um objeto lá, isso é uma variável, é anônima. E aí aqui o que eu estou com essa atribuição o que eu estou fazendo é criando um ponteiro para ela, né, que está na pilha. Então quando eu faço uma linha, executo uma linha como essa, na verdade eu crio duas variáveis. É importante ter isso em mente. Uma é a variável a mais óbvia, é h1, que é criada na pilha, né, é uma variável local da função main. Então quando a função main acabar, a variável h1 é retirada da memória. A outra é uma variável anônima que é criada na heap. E aí essa variável aí, esse objeto, né, só vai sair da memória quando não tiver mais ninguém apontando para ela. Não é assim do tipo, parou de ter alguém apontando, parou de ter alguma variável apontando para ela, ela automaticamente sai, não. Não. A partir do momento que não tem mais ninguém apontando para ela, ela passa a poder sair da memória. Quem vai definir se ela sai ou não, como eu disse no vídeo passado, é um componente da infraestrutura de tempo de execução de Java chamado coletor de lixo. Certo? Bom, então eu posso, agora que eu criei esse objeto, eu posso, por exemplo, estabelecer que a hora é, sei lá, 15 minutos, 34 segundos, 42. Opa, esqueci que tem que ter ponto e vírgula aqui, né? Então, e aí eu posso imprimir esse horário, certo? Deixa eu rodar isso aqui. Opa, deu um erro de compilação aqui, eu não devia ter usado. Ok, vai, eu vou fazer isso na linha de comando mesmo. Vamos ver aqui. Opa, estou no diretório errado. Ups. Notem que, opa, vai dar um problema aqui. Porque é o seguinte, esse negócio aqui está dentro de uma classe, de um arquivo que eu já criei antes, chamado decimalpreciso.java. Já já eu vou dizer por que tem isso. Então, toda classe, todo arquivo que tem um método main, ele tem que ter uma classe pública que tem que ter o mesmo nome que o arquivo, menos o ponto .java. Certo? Isso é uma restrição antiga de Java. Então, eu criei aqui uma classe decimal preciso só para colocar o método main
E agora foi isso que estava errado. Foi um problema estranho, deu um erro estranho aqui. Unresolved compilation error. Bom, enfim. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele imprimiu 15, 34, 42. Né? Eu entendi qual foi o problema. Então, 15, 34 e 42. Notem que o que foi impresso é justamente o resultado da função toString. Né? Porque, como eu disse, essa função ela tem um nome e um tipo que eles têm uma função especial em Java. Né? O public string toString, sem parâmetros. Que é, sempre que uma coisa é transformada em string, esse método é chamado. Né? Todos os objetos em Java têm um método toString. Eu vou ter que explicar porquê no futuro. Isso tem a ver com um mecanismo da linguagem chamado de herança. Mas aqui eu estou definindo o meu próprio método toString. E aí, como eu estou definindo para a classe horário o método toString, é ele que vai ser chamado. Então aqui é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Ó. Né? Do mesmo jeito que aqui, ó, quando eu concateno hora com h, é como se estivesse chamando toString aqui. Bom, é um pouquinho diferente porque esse tipo aqui é um tipo primitivo, né? É inteiro. Mas é o equivalente a isso. Então isso sempre acontece. Bom, então como vocês podem ver aqui, ó, eu criei um objeto, né? Eu referencio ele através dessa variável, criei o objeto, referencio ele através dessa variável, mudei alguns atributos dele, e aí depois imprimi o o valor desses atributos, né, de uma maneira bonitinha. Notem que aqui eu poderia ter escrito isto, this. O que significa esse tal de this? Pois é uma maneira de dizer, olha, eu estou, primeiro de tudo, se uma variável é precedida por this, ponto, isso quer dizer que essa variável é um atributo. Né? Primeira coisa. Isso é uma maneira de, por exemplo, diferenciar esse cara de uma variável hora que eu tivesse aqui dentro, por qualquer razão. Né? Isso vale para qualquer coisa. Quando eu faço isso aqui, eu não tenho dúvida de que eu estou usando essa hora aqui. Não é essa hora. Inclusive, se eu não fizer isso, de fato eu referencio essa hora aqui, a variável local. Não o atributo. Mas isso é importante também para ficar claro qual é o objeto no qual isso aqui está chamado. Porque a classe, ela é o modelo. Ela implementa o comportamento que todos os objetos vão ter. Mas o que vai acontecer de fato depende de qual é o objeto no qual o método toString está sendo chamado. Entendeu? Eu não estou pegando uma hora que se aplica aqui nesse método. Eu não estou pegando uma hora que se aplica a todos os objetos do tipo horário. Eu estou pegando a hora desse horário específico. Como assim? Eu posso criar outro horário aqui. Isso não é diferente de Python, tá, pessoal? Se você já entendeu como funciona em Python, é igualzinho. Tá? Não tem diferença nenhuma. Só estou reforçando no caso de Java. Então, eu estou criando aqui um novo horário e referenciando ele através dessa variável h2. Só que esse cara aqui vai ter um horário diferente de h1. Então, vai ser 5 da manhã. 5 da manhã e 42 segundos, claro. E aí, ó, se eu imprimo h1 e h2 aqui, a gente diferencia quais são os atributos que estão sendo acessados. O fato de eu ter criado um objeto aqui não tem nenhuma relação com esse outro. São dois objetos diferentes em regiões diferentes da memória. Cada um deles tem esse mesmo conjunto de atributos que foram definidos nessa classe. Para cada um deles, eu consigo invocar esse mesmo método. Agora, o resultado que o método produz, ó, aqui talvez dê para ver, o resultado que o método produz depende dos valores dos atributos que estão associados a cada um desses objetos. Né? Então, para H1, a hora é 15. Para H2, a hora é 5. Né? Eles são diferentes.
certo? Então, só para ressaltar, só para reiterar, então, criação de objetos parece muito com Python, definição de classes até parece com Python. Agora, Java é estaticamente tipada. Então, não tem essa, por exemplo, de introduzir um atributo novo num objeto, simplesmente fazendo uma atribuição. Por exemplo, em Python a gente pode definir uma classe que é completamente vazia, né? A gente viu exemplos em Python que eram assim, ó. Que, inclusive, para quem está acostumado com Java ou C++, é super esquisito. Então, você tinha classes que eram isso aqui. Né? Só. Tinha a declaração da classe e mais nada. Por quê? Python é uma linguagem que privilegia muito mais os objetos. Né? Você tem um mecanismo de classe, mas você pode nunca definir nada das classes. Você pode fazer tudo em tempo de execução. O que é consistente com a linguagem, porque ela é dinamicamente tipada. Java não. Java é estaticamente tipada. Em Java espera-se que muitas coisas sejam definidas em tempo de compilação. Por quê? Porque dessa forma, vários erros podem ser encontrados antes de você executar o programa, né? Através de análise sintática, de verificação de tipos, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de definição de classe aqui não faz nenhum sentido em Java. Em Java, você diz o que vai ter em todos os objetos daquela classe na hora que você declara a classe. Eles sempre vão ter esses atributos, eles sempre vão ter os mesmos métodos. É bem diferente de uma linguagem com duck typing como Python, que você basicamente tem objetos e você pode colocar o que você quiser neles, e contanto que eles implementem certos comportamentos, você pode usar eles sempre que aqueles comportamentos são esperados. Né? A classe não garante nada. Né? Em Java, você determina os comportamentos que estão disponíveis pelo próprio nome da classe. Né? Em Python, não. Em Python depende do que você colocou lá em tempo de execução. Certo? Então, são diferenças importantes e são bem grandes entre Java e Python, apesar de sintaticamente, assim, parecer só detalhezinho. Mas é mais profundo do que esses detalhezinhos. Certo? Quando eu crio uma classe, essa classe aqui está meio chata de usar. Né? Quando eu crio uma classe, eu posso dizer de que maneiras eu vou instanciar essa classe. Essa classe horário está chata de usar porque ó, quando eu crio um objeto dela, ou uma instância dela, a mesma coisa, instância e objeto, exatamente igual. Quando eu crio um objeto dela, eu tenho que depois dizer qual é a hora, quais são os minutos e quais são os segundos. Seria muito mais legal se eu pudesse apenas dizer direto, olha, esse é um horário cuja hora é 5, os minutos são 0, os segundos são 42. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Eu posso definir aqui um construtor para essa classe. O que é um construtor? Mesma coisa que era em Python. É um método especial que serve para criar instâncias de uma classe. Né? Então, eu posso fazer desse jeito aqui, definir um construtor, né, que tem hora, minuto e segundo. Né? E aí, dessa forma, já na hora que o objeto é criado, eu consigo determinar qual é o horário que esse objeto representa. Percebam aqui que eu estou usando os mesmos nomes dos atributos para os parâmetros do construtor. Isso é muito comum em programas Java reais, porque fica muito claro quais são os atributos aos quais esses parâmetros se referem, porque é muito normal você passar para o construtor valores iniciais para os atributos. Notem que aqui eu sou obrigado a usar this antes dos nomes dos atributos, porque se eu não usar, Java vai se confundir sobre quem é atributo e quem é variável local. Na verdade, Java não vai se confundir. Java simplesmente vai pensar que todo mundo é variável local e o construtor não vai fazer sentido. Quem se confundiu foi o programador. Java sabe o que está fazendo, agora não é o que o programador quer, ou a programadora quer. Então, para evitar isso, você deve incluir esse this, ou então você muda os nomes dos parâmetros.
né? Você coloca aqui par, hora. Normalmente não é muito comum. O mais normal é fazer isso aqui mesmo. Não gera muito confusão, porque todo mundo tem os Ds, é bem padronizadinho, então é uma situação onde não tem nenhum problema você ter uma variável local, no caso aqui um parâmetro, né, que tem o mesmo nome que um argumento, que um atributo. Não tem problema nenhum, certo? Então, só que aí tem uma coisa. Ó, veja só, se eu tentar compilar isso aqui, eu quero compilar mesmo, deixa eu pegar aqui um abrir o compilador, ele reclamou. Java reclamou. E Java reclamou porque está dizendo aqui, ó, que o construtor horário, na classe horário, não pode ser aplicado aos tipos dados, mais especificamente, ó, ele requer int, 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 mas ele recebeu nada. Antes funcionava, antes eu conseguia criar objetos do tipo horário desse jeito. Agora eu não consigo mais. Ó, e o problema está aqui mesmo, só para ter certeza. Se eu comentar esse construtor, funciona. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que quando eu não defino um construtor numa classe, essa classe, ela Java inclui implicitamente esse construtor aqui na classe. É um construtor que não tem parâmetros e não faz nada. Né? Ele não atribui nada aos valores das variáveis. Se as variáveis forem de tipos primitivos, elas têm um valor padrão. Por exemplo, para int é 0. Se elas forem de tipo de referência, elas recebem null, que é o valor que não representa nada em Java, que tem o mesmo significado de C e C++. Aqui, porém, eu estou definindo um novo construtor. E quando eu defino um construtor, Java não inclui mais esse construtor vazio. Ele deixa de existir. Se você não coloca nenhum, Java introduz o construtor vazio, que a gente chama de construtor vazio, né? Que ele a lista de parâmetros é vazia e o corpo é vazio. A partir do momento que você introduz algum construtor, qualquer construtor, o construtor vazio não é mais incluído. Se você quiser que ele seja, você precisa fazer isso manualmente, como está sendo feito aqui. Agora, ó, funciona. Porque agora eu tenho o construtor vazio e o construtor que tem uma lista de parâmetros. E, notem, eu posso mudar aqui, né? Vamos fazer isso. Eita, sirene passando aí. Então vamos compilar aqui. Pronto, funciona. Né? Porque agora eu tenho duas maneiras diferentes de criar objetos desse tipo horário. Certo? Você tanto pode chamar esse construtor aqui, quanto pode chamar esse outro. E se eu quisesse ter um construtor onde eu não especifico os segundos? Ó, horário, int hora, que pode ser uma coisa comum, né? Geralmente a gente não está muito preocupado com os segundos, né? Por um lado, vê que legal. Funciona, né? Beleza, eu posso vir aqui criar horário 3. Deixa eu fazer isso. Horário H3, new, horário 7h49. Eu posso fazer isso perfeitamente. E funciona, beleza. Eu posso inclusive rodar também, né? Eu não estou rodando. Deixa eu rodar também, só para ver o resultado. Java decimal preciso. Pronto, imprimi os vários horários. Está imprimindo H1 duas vezes, né? 7h49, beleza. Só que aí agora a gente tem uma situação meio feia. Que é, ó, esse cara aqui, ele faz a mesma coisa que esse outro. Só que ele deixa o zero, que vai ser o valor padrão de segundos. Né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é usar this, nesse caso, não para preceder o nome de um atributo ou métodos, também pode usar this para métodos, para qualquer coisa que aparece dentro de uma classe, mas eu posso usar this dessa maneira, ó, passando hora, minuto e zero. O que isso aqui faz? Quando um objeto do tipo horário é criado com
apenas hora e minuto, o que o construtor, esse construtor correspondente faz é, ele chama o construtor que recebe mais parâmetros. E aí dessa forma eu posso fazer vários construtores que dependem um do outro. Geralmente o que a gente faz é, os construtores mais simples usam o construtor mais complicado. Porque o construtor mais complicado ele também é mais flexível, porque ele tem mais possibilidades, né? Por exemplo, desse jeito. É muito comum isso, você dizer, não, eu posso criar esse objeto sem ter que passar os valores de todos os atributos. Porque alguns deles têm um valor padrão que é perfeitamente razoável. Por exemplo, 0. Né? Como é exatamente o que acontece aqui, né? Eu não faço nada aqui, porque hora vira 0, minuto vira 0, segundo vira 0 também. Então, eu tenho essa conveniência quando trabalhando com construtores. E aí, eu posso. A última coisa sobre a qual eu vou falar nesse vídeo é sobre visibilidade pública e privada. Geralmente, quando a gente trabalha com programação orientada a objetos, a gente está interessado em garantir um princípio chamado de encapsulamento. Qual é a ideia? Objetos são entidades abstratas. O que importa para quem usa um objeto não são os detalhes de como esse objeto está implementado, e sim o conjunto de serviços que ele fornece. Então, por exemplo, do ponto de vista de quem usa essa classe horário, não importa muito como é que eu represento a hora, os minutos e os segundos. Eu posso usar um objeto completamente diferente, uma representação completamente diferente para isso. Eu posso, por exemplo, usar um objeto num tipo chamado Gregorian Calendar, que é uma das maneiras padrão de você representar datas em Java. Então, ou eu posso usar um string, por exemplo. Eu posso fazer de diversas maneiras diferentes. O que importa é, quem usa não deve ter que se preocupar com os detalhes internos de como é que esse estado aqui, esse conjunto de atributos, representam esse estado interno. Então, para garantir que esse estado interno realmente não é visível para outras classes, existe um modificador de visibilidade em Java chamado de private. O que private faz? Basicamente diz, olha, esses atributos aqui só são acessíveis dentro da classe horário. Outras classes não conseguem. Então, a partir do momento que eu declarei esses atributos aqui como private, esse programa ele ainda compila. Ele ainda compila, porque está todo mundo dentro do mesmo arquivo aqui. Mas se eu colocar isso aqui num arquivo separado, por exemplo, já não funciona mais. Certo? Porque ó, aqui eu estou usando os atributos, mas ele ainda deixa. Ele ainda deixa porque está todo mundo no mesmo arquivo. Mas se eu fizer isso aqui, deixa eu pegar esse main aqui. Deixa eu colocar ele em uma classe nova. Public class meu main. Meu não, é minha, né? Porque é uma classe, né? E também é uma função, né? Então, minha main. Pronto, agora que a classe minha main está criada, vamos recompilar decimal preciso.java. Vamos recompilar minha main.java. E ele já não deixa nem recompilar. Nem compilar, né? Primeira vez que eu compilo. Porque ele está dizendo justamente, ó, H1, desculpa, hora, minuto e segundo são atributos com acesso privado na classe horário. Então eu não posso fazer acesso a esses atributos usando diretamente. Eu tenho que fazer isso através dos métodos que em grande parte deles é público. O que significa ser público? Significa que esses métodos são acessíveis para qualquer outra classe no seu sistema, qualquer outra, mesmo que esteja em pacotes diferentes. A gente vai ver o que são pacotes, são uma maneira de você organizar programas mais complexos em Java, mesmo que esteja em pacotes diferentes, a gente consegue acessar se um método ou um atributo for público. Geralmente
Métodos são públicos, embora às vezes a gente crie métodos privados, porque eles são feitos para resolver problemas internos da classe, eles não são para ser chamados por todo mundo. E geralmente atributos são privados se forem mutáveis, né? Quando a gente tem uma constante, como eu mencionei no vídeo passado, né, a gente normalmente o conjunto de modificadores que a gente usa é public, static, final. Final é para dizer que é imutável, static é para dizer que é da classe, não dos objetos, e public é para dizer que é público, né? Então, geralmente é assim, certo? Então, mas por que a gente deixa, reiterando, né? Por que a gente deixa os atributos privados? Porque a gente pode querer mudar a representação interna, certo? E tem várias instâncias práticas onde isso pode acontecer, certo? Eu só não vou falar mais sobre isso agora porque esse vídeo já está muito longo, ok? Mas aí eu posso falar sobre isso inclusive na aula síncrona. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.